Queres ler? 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 Lê isto. Já sei. A tua altura favorita para ler é à noite. Mas como também gostas de beber um copinho de tinta ao jantar, acabas por ficar sonolento ou sonolenta e dessa forma é incapaz de interpretar um texto. Eu compreendo. Compreendo e na verdade não tenho nenhum conselho para te dar nesse sentido. Ainda assim, não podia deixar de te apresentar mais uma excelente leitura. O livro de que falaremos hoje é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, neste caso a versão não censurada. A editora é a Relógio d'Água e o tradutor é o Paulo Faria. Antes de mais, tratemos já deste elefante na sala, que é a questão da versão não censurada. E aproveitemos para contextualizar um pouco o nosso autor. Oscar Wilde nasceu em 1854, na Irlanda, e morreu em Paris em 1900. Ele viveu apenas 46 anos, mas foi ainda a tempo de escrever inúmeras obras valiosíssimas, nas quais demonstrou todo o seu talento enquanto escritor. Aos 32 anos, curiosamente a minha idade atual, Oscar Wilde, casado e pai de 2 filhos, assumiu a sua homossexualidade. Um aparente detalhe do seu ser, mas que à época não era bem visto e que lhe trouxe uma série de dissabores. O Retrato de Dorian Gray é a primeira obra da literatura inglesa a abordar o tema da homossexualidade masculina. A história, propriamente dita, é antecedida por um texto em que Paulo Faria, o tradutor, nos explica aquilo que efetivamente foi censurado e conta-nos ele que foram suprimidas da obra original cerca de 500 palavras. E foi desta forma que o Retrato de Dorian Gray ficou conhecido durante muitos anos. Eu, no meu caso, lembro-me de ter lido este livro com 15 anos, lembro-me porque andava no 10º ano, muitas destas páginas li-as a caminho do Liceu de Oeiras, no autocarro, e é verdade que o propósito da censura, que era ocultar questões inerentes à homossexualidade, quer na obra, quer de alguns personagens em questão, propriamente ditos, é bastante bem conseguido. Já a versão não censurada só ali bem mais tarde, em 2021. A ação desta narrativa desenrola-se em Londres, no século XIX, e visa a alta sociedade inglesa. Dorian Gray, além de ser o modelo do retrato que dá origem ao título desta obra, é também o nosso protagonista. É um jovem e aparentemente belíssimo fidalgo inglês. Eu, desta vez, vou ler uma passagem, ainda numa fase inicial do vídeo, mas que se passa logo no 2º capítulo e, como tal, não se trata de uma grande revelação, mas que eu considero muito interessante e pertinente porque nos introduz à essência mágica da trama. Que tristeza! Murmurou Dorian Gray, com os olhos ainda fixos no seu próprio retrato. Que tristeza! Eu serei velho, horrível e disforme, mas este retrato permanecerá sempre jovem. Nunca terá mais idade do que este exato dia de junho. Mas se pudesse ser ao contrário, se fosse eu que ficasse sempre jovem e o retrato que envelhecesse, era capaz de dar tudo por isso. Sim, não há nada do mundo que não desse. Funciona mesmo quase como uma sinopse. Para mim, o Retrato de Dorian Gray é uma obra quase perfeita. E porquê? Eu vejo como se ela assentasse em 4 pilares. O primeiro é esta possibilidade de ser o retrato do protagonista a sofrer as consequências da sua vida enquanto ele se mantém incólume a elas. Eu sou um assumido fã de fantasia e o facto de uma obra destas ter este toque mágico, para mim, quanto a mim, só a valoriza. E trata-se apenas de uma pincelada fantástica, não estamos a falar de dragões, nem de poderes, nem de feitiços, não. Mesmo pessoas que, por norma, não são apreciadoras de fantasia, elas mesmas poderão até achar interessante esta particularidade mágica da obra O Retrato de Dorian Gray. O segundo é o enredo que se desenrola entre os personagens e os personagens propriamente ditos. Eles não são muitos, como veremos mais à frente,
mas as suas personalidades são bastante vincadas e muito bem elaboradas. E além disso, os diálogos que se sucedem entre esses mesmos personagens, quanto a mim, são absolutamente ricos e criativos. Não são aquele tipo de discursos ou de diálogos que presenciamos noutro tipo de obras que se tornam viciantes porque a resposta encaixa na pergunta e gera nova pergunta. Não são bem nesse sentido, mas porque as falas de cada um dos personagens são longas e se permitem as explanações, as divagações e muitas vezes mesmo as generalizações. O terceiro é a contextualização da época e do local em que se passa a história. Para aqueles leitores que têm particular gosto em apanhar detalhes que descrevam a vida noutros tempos em determinado país ou cidade, neste caso século XIX, Londres, esta obra está repleta de informação dessa. Estamos a falar de hobbies, correntes de pensamento, vestuário, há muitas referências a obras de arte no que diz respeito à literatura, à pintura, à música, ao teatro. Então, se és um leitor que gosta de ir buscar esse tipo de informação, até nesse sentido, esta obra é extremamente rica. E por fim, o quarto pilar, que é a escrita, a própria escrita de Oscar Wilde. Uma escrita repleta de ação e de muito discurso direto sobre a forma de diálogos. Se abrires o livro numa página ao calhas, ou ao calha, como diz o grande Bruno Aleixo, a probabilidade de calhares numa que não contenha um travessão é mesmo muito reduzida. E naqueles momentos, entre falas dos personagens, as descrições de ação são muito objetivas e as descrições propriamente ditas raramente são maçadoras. Oscar Wilde gosta de invocar nesses momentos muitas coisas relacionadas com a natureza, se é uma abelha que voou para ali ou para acolá, as flores que estavam coloridas e belas nesse dia, um aroma que se sentiu no ar. Ele gosta muito de fazer isso. Outra coisa que ele faz é ser um narrador opinativo. Muitas vezes, não através de qualquer personagem, mas através dele próprio, enquanto contador da história, nos brinda com algumas teorias próprias e na verdade é que algumas delas até são bastante polémicas. Atenção que esta questão dos 4 pilares não se trata de nenhuma análise conceituada nem reconhecida, muito menos válida. Isto sou mais eu armado em arquiteto. É mais a forma como eu vejo as coisas, nada mais do que isso. Personagens. Vou cingir-me aos 4 personagens mais importantes da história. Dorian Gray, de quem já falámos há pouco, trata-se de um fidalgo inglês, pertencente à alta sociedade londrina e dono de uma beleza ímpar, a que ninguém fica indiferente. Dorian Gray surge-nos inicialmente como uma espécie de folha em branco no que à personalidade diz respeito. Ainda muito ingênuo, muito desconhecedor daquilo que a vida tem para apresentar. Pode, no entanto, acontecer uma espécie de efeito Breaking Bad com este personagem. Basil Hallward, um pintor. Encontra-se no mesmo patamar social que Dorian Gray, também tem direito a mordomo e criados e tudo mais, e é precisamente no seu ateliê que se inicia a narrativa. Percebemos que ele e Dorian não se conhecem assim há muito tempo, mas que Basil é um confesso admirador da beleza de Dorian Gray, de quem acabará por pintar o retrato, ainda nesse momento, nesse capítulo, que dá origem ao título da nossa obra. Henry Wotton, mais conhecido por Lord Henry, que é o meu personagem preferido e tenho quase a certeza que é o personagem preferido da maioria das pessoas que leu o retrato de Dorian Gray. Lord Henry é um aristocrata. Nós, a certa altura, sabemos que ele tem mais 10 anos que Dorian e, por isso, muito mais experiência de vida. E, nas minhas interpretações, Oscar Wilde, eu não tenho muitas dúvidas que desenvolveu este personagem com 3 intenções. Uma delas é a de cativar imediatamente o leitor. Ora, se Dorian, através da sua beleza, cativa tudo e todos, à exceção de nós leitores, porque nós não vemos efetivamente essa beleza, ela somente nos é descrita, Lord Henry, por seu lado, é um mestre da retórica. As coisas que diz e a forma como diz tanto nos podem pôr a pensar profundamente como nos podem fazer rir com vontade.
A segunda intenção é a de Oscar Wilde poder explanar sobre vários temas, mas escudando-se neste personagem fictício. Por outras palavras, poder dizer algumas coisas que até poderão não ser verdadeiramente as suas opiniões, e outras que até porventura serão, mas que são igualmente válidas. Até porque algumas delas são bastante polémicas. E é um pouco como diz a música dos Verve, Bittersweet Symphony. I'm a million different people from one day to the next. But I'm a million different people from one day to the next. Ou seja, aquilo em que eu acredito hoje poderá não ser aquilo em que eu acreditarei amanhã. No entanto, se eu criar um personagem que seja coerentemente como eu sou só às vezes, terei imenso conteúdo para lhe imputar. E a terceira intenção é de pura e simplesmente influenciar o ingênuo Dorian Gray através das suas teorias falsas, fascinantes, venenosas e encantadoras, como a certa altura nos são descritas. E que estas teorias acabam por ter um impacto tremendo naquilo que é a construção do Dorian Gray, o protagonista da obra. O Dorian Gray acaba por só conhecer o Lord Henry no segundo capítulo da obra. Já nós, enquanto leitores, temos o privilégio de o conhecer imediatamente mal a história começa. E por fim, no que às personagens diz respeito, Sybil Vane, uma jovem e lindíssima atriz que a certa altura acaba por se cruzar no caminho de Dorian. Os subtemas presentes em O Retrato de Dorian Gray são inúmeros e bastante diversos, o que contribui, quanto a mim, para que esta obra seja uma obra tão plena. A título de exemplo, poderemos enumerar, entre outros, a arte, a paixão, a filosofia, a sociologia, a beleza, a juventude, a amizade, a ostentação, a moralidade, a homossexualidade e a própria natureza humana. A arte, através de diversas referências a obras literárias, musicais, de pintura ou de teatro, e a arte propriamente dita, o sempre subjetivo conceito de arte. Para Oscar Wilde, revelar a arte e ocultar o artista é o verdadeiro objetivo da arte. A paixão, porque elas vão surgindo, embora no texto até sejam referidas como amor. No entanto, à luz dos conceitos atuais, nós sabemos que amor e paixão se diferenciam pela sua intensidade e pela sua duração. Por isso, eu creio que a maioria dos amores referidos por Oscar Wilde se tratam, na realidade, de paixões. A filosofia, que está presente nas divagações de alguns dos personagens e nas do próprio narrador, mas mais evidente ainda do que a filosofia, a sociologia. À boa maneira das classes elitistas da época, que não tinham grandes obrigações profissionais, como sabemos, sobrava tempo para entrosar e discutir constantemente este tipo de temas. A beleza, quer das coisas, quer das pessoas. Diz Oscar Wilde que o artista é o criador de coisas belas. E acerca da juventude, diz também ele, neste caso através dos lábios de Lord Henry, que para recuperar a sua era capaz de qualquer coisa, à exceção de ginástica, acordar cedo ou ser respeitável. A ostentação e a moralidade, que por vezes andam de mãos dadas e noutras nem tanto. Em algumas passagens é mesmo evidente uma total ausência de escrúpulos. Vamos aqui acreditar que essa ausência de escrúpulos se dá somente nos personagens, que o autor fica um pouco imune a isso, mas, no entanto, é sabido que Oscar Wilde, a certa altura da sua vida, conseguiu falir em 2 anos por levar um estilo de vida acima das suas possibilidades. A homossexualidade notamos-la mais implícita do que explicitamente, embora seja óbvia, e a natureza humana é constantemente debatida e analisada. A obra é composta por 13 capítulos, distribuídos por 158 páginas, excetuando, obviamente, as notas do tradutor e o prefácio. Os capítulos não são titulados e esta obra está escrita ainda sem o novo acordo ortográfico. É considerada por muitos um romance gótico. Na minha opinião, é uma obra que não vicia, mas que delicia. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não vais querer ler incessantemente mais e mais, mas vais desfrutar de cada parágrafo e de cada capítulo. Isso, seguramente. No que às passagens diz respeito, vou ler algumas, obviamente, como faço sempre, mas confesso que tive que me impor a selecionar somente, neste caso, penso que 6, porque este é um livro onde abundam citações de interesse,
Tirando este, o único livro que li na vida com mais citações que me interessam é mesmo o próprio livro das citações, do qual um dia até poderemos falar também aqui no canal, e onde constam, na verdade, várias situações de O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde e outras de Oscar Wilde e outras obras. Um retrato destes havia de te alçar muito acima dos jovens de Inglaterra e provocar a inveja dos velhos, se é que os velhos são capazes de qualquer emoção. Só há uma coisa pior no mundo do que ser-se falado, é não se ser falado. A beleza, a verdadeira beleza, acaba onde a expressão intelectual começa. O intelecto é em si mesmo um exagero e destrói a harmonia de qualquer rosto. O riso não é um mau início para uma amizade e é a melhor maneira de a terminar. O valor de uma ideia não tem nada a ver com a sinceridade do homem que a exprime. Na verdade, o mais provável é que a ideia seja tanto mais racional quanto mais insincero for o homem, já que nesse caso não será afetada pelos seus caprichos, desejos ou preconceitos. E por fim, a consciência e a cobardia são uma e a mesma coisa, Basil. A consciência é apenas a marca comercial da firma. Para teres uma ideia, e se achaste interessantes estas passagens, posso dizer-te que todas elas se encontram no primeiro capítulo da obra. Ou seja, eu para escolher 6 citações de qualidade, e mesmo assim deixei muitas de fora nesse mesmo capítulo, cingi-me às primeiras linhas da obra. Ou seja, se isto atiçou a tua curiosidade sobre a mesma, vai lê-la porque esta obra é mesmo para ti. E já agora, fica sabendo que todas estas citações são retiradas de falas de Henry Wotton, o nosso Lord Henry. Antes de procedermos à avaliação, uma nota de curiosidade acerca do Retrato de Dorian Gray, neste caso da versão não censurada. Quando eu acabei de ler este livro, eu fiquei com a nítida sensação de que havia cenas das quais eu ainda me lembrava da primeira vez que tinha lido o Retrato de Dorian Gray, que não constavam no livro. E então isto inquietou-me de tal forma, porque não sabia se a minha memória tinha inventado ou não, que eu fui passar a pente fino a versão censurada, a primeira que eu tinha lido há muitos anos, de O Retrato de Dorian Gray. E acontece que eu estava certo. E a verdade é que esse facto está explicado nas notas do tradutor da versão não censurada. E o que é que acontece? Acontece que a versão original tinha 13 capítulos, mas aquela versão que ficou conhecida durante muito tempo, já censurada, tinha 20, ou tem 20. E então tu te-ias perguntar, então mas a censura não deveria simplesmente cortar, como referimos no início do vídeo, as tais 500 palavras para que alguns temas não fossem abordados? É verdade. Mas para evitar, ou melhor, para retirar importância a alguns temas, e neste caso são quase todos alusivos à homossexualidade, o próprio autor, Oscar Wilde, decidiu escrever mais passagens, mais história, mais ação, que evidenciasse, digamos assim, o romance heterossexual que também existe entre alguns personagens. E assim sendo, cria-se nova informação e parece que passa a haver, apesar da censura, uma pequena versão remasterizada da versão original. Por isso, se tu me perguntares qual é então o Retrato de Dorian Gray que eu devo ler, eu acho que por respeito ao autor deves ler a versão não censurada, essa é a original, mas se te acontecer como a mim, em que ficas de tal forma embrenhado no universo O Retrato de Dorian Gray, lê posteriormente a versão censurada, porque vais lá buscar informação que neste está oculta. Avaliação de O Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. 9. Eu dou 9 pontos a esta obra que eu adoro. É verdade que eu já tinha dado 9 pontos ao Siddhartha, do Hermann Hesse. Posso dizer-te que são obras totalmente distintas, não têm nada a ver nem na obra em si, nem naquilo que transmitem ao leitor. O único ponto de contacto das mesmas, quanto a mim, aliás são 2, é a sua qualidade, não obstante os temas abordados, e é o facto de eu as adorar ambas. São duas das minhas preferidas de sempre,
por isso não tenho problemas nenhuns em dar a esta obra 9 pontos em 10 possíveis. Relembro, como sempre, que isto é apenas a minha opinião. Eu faço questão de dizer isso porque só assim ouso quantificar em termos classificativos obras literárias, mas posso fazê-lo porque é somente a minha opinião, porque é o meu canal e porque espero que ninguém leve a mal. Se tiveres uma opinião diferente ou mesmo parecida, conta-me, comenta. A caixa de comentários serve mesmo para isso. Diz-me se já leste este livro ou se leste a versão censurada e que inclusive nem sabias que estava censurada. Fala comigo sobre essa situação, sobre esta obra e, por favor, evita, como sempre também, qualquer tipo de revelações nos teus comentários para pessoas que ainda não leram a obra e tenham curiosidade. E deixa-me terminar este vídeo com uma questão, pois estou verdadeiramente curioso. Se tu pudesses ter um retrato teu que sofresse todos os impactos da tua vida, inclusivamente os do envelhecimento, deixando-te a ti incólume, diz-me, gostarias que essa situação acontecesse ou acharias melhor não?